Todos e todas, obrigado pela presença de vocês. Nós, como vocês sabem, estamos acompanhando e trabalhando no caso do surto ocorrido no Hospital de Santa Rita. E desde o princípio nós temos mantido esse diálogo com vocês como uma forma de transparência em relação às ações que a Secretaria tem feito junto com o hospital, com a direção do Hospital Santa Rita. E eu vou abrir a fala, depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma rápida apresentação, e depois para o Orley, que é o nosso sub da vigilância. A minha fala está baseada aqui em 3 pontos. O primeiro deles, de forma bem objetiva, é que nós concluímos a investigação sobre o surto. E esse surto, agora a gente já pode afirmar com certeza que ele foi causado pelo fungo histoplasma. Nós já temos mais de 30 casos confirmados de amostras de pessoas que estavam com casos suspeitos. Então, portanto, o primeiro ponto é afirmar que já há uma conclusão de que este surto do Hospital Santa Rita foi causado pelo fungo histoplasma. Nós continuamos testando e continuaremos testando todos os casos suspeitos, até para que a gente tenha uma estatística mais precisa de quantos casos de fato foram, de pessoas foram contaminadas pelo fungo, porque uma parte dos casos suspeitos podem não se confirmar como parte do surto. Então, a gente continua testando amostras de sangue e outras amostras para que a gente possa ter mais um dado estatístico, mas a conclusão, a partir de 30 casos, a gente já pode afirmar com convicção que o surto foi causado por um fungo, que é o histoplasma. Segundo ponto, vocês se lembram que além do histoplasma, numa amostra de água que o próprio Hospital Santa Rita testou, foi encontrada uma bactéria chamada Burkholderia. Na última coletiva nós citamos a bactéria, mas até o presente momento nós não tínhamos nenhum caso de contaminação pela Burkholderia. Só que nós, dentro do nosso laboratório central, daqui a pouco o Rodrigo vai dar detalhes, nós rodamos novamente aquele teste que a gente falou, que é o metagenômico, e ao rodar novamente esse teste, com novas amostras dos pacientes, nós encontramos 2 pacientes que testaram positivo. Pacientes, eu digo pessoas contaminadas, ok? Que testaram positivos para a bactéria Burkholderia e não por acaso foram os 2 casos mais graves, inclusive da técnica que estava, que chegou a ser entubada. Então nós tivemos, além do surto, 2 casos confirmados de contaminação pela bactéria Burkholderia, 2 técnicas de enfermagem do hospital que estiveram contaminadas por essa bactéria, que foram exatamente os 2 casos mais graves. Uma delas, inclusive, é o caso mais grave, infelizmente, além da Burkholderia, também num reteste que nós fizemos, também testou positivo para o histoplasma. Então ela estava contaminada tanto com a Burkholderia quanto com o histoplasma. Então, só para deixar claro, uma delas, a mais grave. A Giana, no caso? Então, assim, só para deixar claro, o surto foi pelo histoplasma. O volume de casos que ocorreu lá foi pelo histoplasma. No entanto, nós tivemos um problema paralelo, que foi dessa bactéria que contaminou, até o presente momento, 2 técnicas de enfermagem que já testaram positivo numa amostra sanguínea dessas 2 técnicas de enfermagem. Então, nós tivemos 2 casos da bactéria Burkholderia, e não por acaso foram os 2 casos mais graves. Eu digo não por acaso, porque a gente já vem afirmando, inclusive a doutora Carolina falou, que as infecções causadas pelo histoplasma em pessoas saudáveis, às vezes elas são curadas pelo próprio organismo, Então, normalmente, são infecções, entre aspas, mais leves, e nós estávamos estranhando esses casos mais agudos e mais graves. Inclusive, a técnica de enfermagem que ficou conhecido como o caso mais grave dessa situação, nós já vimos dito também que ela já estava investigando há cerca de 40 dias, o próprio hospital relatou isso, que ela estava investigando há cerca de 40 dias sintomas parecidos, com sintomas respiratórios. Então, esse é o segundo ponto que eu quero falar. E o terceiro ponto que eu quero falar é, concluído
a investigação sobre o surto, agora tem um papel da vigilância, que é uma investigação realizada pela vigilância de conformidades, né, para que nós possamos identificar, não como nenhum tipo de caça às bruxas, mas que nós possamos identificar se a gente encontra o que pode ter causado essa contaminação dentro do hospital, para que nós possamos evitar outros casos e eventualmente, inclusive, aperfeiçoar os controles da vigilância, não só para o Hospital Santa Rita, mas para todos os hospitais estaduais, porque afinal de contas todos eles, independente de serem públicos, privados, filantrópicos, eles precisam de uma licença sanitária que é emitida pela vigilância estadual. Então esse processo de investigação, depois o Olê vai falar um pouquinho, é com base no nosso Código Sanitário Estadual e as leis federais também que regem esse tema, para que nós possamos fazer essa investigação agora. Eu ressalto, deixando muito claro, que o hospital tem sido parceiro e colaborado com tudo. Nós não temos tido nenhum tipo de problema e dificuldade na relação com o Hospital Santa Rita, que tem colaborado em tudo, tem feito tudo que nós temos solicitado, mas nós, enquanto vigilância, precisamos fazer essa investigação até para corrigir eventuais falhas e para evitar que outros surtos como esse possam acontecer. Então,